prestem atenção, nenhuma transição diz respeito a sair de algo ruim para algo bom, mas de algo que durou um tempo e para algo que vai ser necessário para o novo tempo. Eu não estou com isso minimizando tudo que foi feito até aqui, mas eu estou querendo dizer que vocês vão precisar entrar em outras dimensões para viver o que o Senhor tem a partir daqui. Amém? A gente vive hoje a chamada era do conhecimento. Nós passamos pela era da tecnologia, passamos pela era industrial, e hoje a chamada era que nós estamos é a era do conhecimento. As grandes empresas, as grandes startups ou o grande centro de negócios mundial é o Vale do Silício, e nós poderíamos dizer que empresas como Google, Facebook têm como maior ativo do seu negócio os dados e as informações que eles têm a respeito de você e de mim. Nós estamos na era da informação. A informação hoje é um conteúdo precioso. E isso faz com que nós possamos ter acesso a coisas que no passado, estou te falando de 20 anos atrás, eram inimagináveis com a velocidade e a facilidade que se tornaram acessíveis hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala em estudar inglês, você pode entrar na internet, pegar uma escola online e começar a estudar inglês. No passado, se você não se matriculasse, até acesso a livros era complicado. Hoje a gente pode falar de tablets, de computadores, de smartphones, né? Você pode estar assistindo um filme no seu celular. Então a velocidade da informação, ela diminuiu as distâncias, mas ela também criou um problema. Ela criou uma geração precoce em pensar que já conhece porque teve acesso à informação. Então eu tenho visto pessoas que entregam suas vidas a Jesus, assistem a meia dúzia de cultos e já estão gravando seus vídeos para estabelecerem fundamentos no YouTube. Eu tenho visto pessoas que têm compartilhado informação sem sabedoria. E informação e conhecimento é diferente de sabedoria. A sabedoria é o conhecimento ordenado, aplicado, exposto à prática. Isso é sabedoria. O conhecimento que não é colocado à prática, ele é só intelectualismo. Muitas pessoas têm conhecimento que não funciona. Muitas pessoas ministram palavras que intelectualmente são interessantes de serem ouvidas, e quando você sai da ministração, você fala: eu faço o que com isso? De que me adianta saber isso? É puro acúmulo de informação sem vida, porque a vida experimentada através do conhecimento é o que produz sabedoria. Então sabedoria não é conhecimento, e nós precisamos, nessa época que vivemos, porque se o conhecimento é disponível a todos, nós precisamos sair da dimensão do conhecimento e entrar na dimensão da sabedoria. E um sábio, primeiramente, é alguém que sabe ouvir a outro sábio. Então a habilidade de ouvir, a humildade de perceber que nós não carregamos tudo em nós mesmos, nos dá acesso a crescer em sabedoria. Se nós olharmos para a Bíblia, nos momentos de transição, Deus sempre levantou homens sábios. Quando nós estamos transicionando do antigo para o novo pacto, onde você sai da lei e começa a ter que ter novos fundamentos, Deus levanta um médico chamado Lucas. Lucas escreve não só o Evangelho de Lucas, mas ele consegue relatar de tudo aquilo que ele foi coletando de informação e escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma organização das informações mais importantes dadas pelo Espírito e transmitida através de pessoas para Lucas. Então Lucas é um exemplo desse organizador de informações que Deus precisa levantar nos dias de hoje, pessoas que saibam organizar o volume de informações que nós como igreja estamos tendo acesso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E Jesus, no momento crucial da história, nesse momento em que ele vem implantar a nova aliança, por que que ele não revela essas maiores informações aos fariseus? Por que que ele não chega naquela época e começa a ministrar aqueles que possuíam o maior acúmulo de conhecimento? Por que que Jesus não gastou tempo com os doutores da lei? Por que que Jesus escolheu pessoas aparentemente ignorantes, iletradas, pequenas diante dos sábios, tanto que elas eram desprezíveis pela religião?
Jesus escolheu pescadores, Jesus escolheu cobrador de impostos, Jesus escolheu publicanos, Jesus escolheu pessoas do povo simples. Não eram os estudiosos, não eram os conhecedores das Escrituras. O que havia nessas pessoas que chamou a atenção de Jesus para chamar esses caras de discípulo? Jesus estava no momento de transição do Antigo e do Novo Pacto, um dos maiores momentos, se não, segundo a Bíblia, o maior momento da história, aonde Isaías profetiza a respeito de novos céus e nova terra, e depois o próprio Lucas, no livro de Atos, ele replica o texto de Isaías e fala assim: novos céus e nova terra se iniciam a partir do momento que a nova aliança é estabelecida, porque um novo ambiente jurídico se abre na esfera da eternidade. Então esse que era o momento mais importante da história, de uma transição radical de cultura. Deus levanta homens incultos, pescadores. Não parece algo ilógico para você? Como esses homens iam conseguir convencer? Aí é que está a questão. Deus nunca nos chamou para convencer. O convencimento é uma obra do Espírito Santo. Nós somos chamados a sermos portadores de uma vida, e para que nós possamos portar essa vida, e essa vida absorver a nossa, é necessário que nós tenhamos uma condição: ou que nós já tenhamos perdido tudo, ou que nós tenhamos a disposição de perder tudo. Eu quero dizer para você que homens e mulheres chamados para uma transição, tem que ser homens e mulheres disponíveis a perder tudo, ou que já não tem mais nada a perder. E é interessante que quando eu falo isso, a reação em todos os lugares é a mesma. Você não ouve um aleluia, um glória a Deus, ninguém vibra com isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que nós podemos nos tornar aptos ao que Deus tem na nossa vida, pelo quanto de espiritualidade nós demonstramos. Mas na verdade a única coisa que a gente pode oferecer a Deus que torna útil em momentos como esse é a nossa rendição. Quando eu me rendo, quando eu falo eu estou disponível, quando eu me entrego, quando de fato eu chego na minha vida. E eu quero falar para você que eventualmente passou por situações de ter perdido tudo na tua vida, e que você olhou para você e falou assim: caramba, e agora? Cadê Deus nesse momento? Eu posso te dizer que pode ser, pelo fato de você estar aqui hoje, que esse tenha sido um grande cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque muitas vezes Deus nos leva em situações como essa exatamente porque Ele nos quer. Então esses homens eram homens que não estavam presos a estruturas, não tinham os seus nomes no sinédrio, não tinham nada a perder. Olha para quem está do teu lado e fala assim: pense agora no que você tem a perder. Eu quero que você pense por um instante, o que você tem a perder? O que você nesse momento pensa e fala assim: caramba, isso daqui seria difícil. Qual o teu Isaac? Como eu disse para vocês, eu tenho aprendido que aquilo que foi bom numa estação passada, preste atenção no que eu vou te falar, aquilo que foi bom numa estação passada, pode ser exatamente aquilo que te deixa fora da estação futura. Deus não nos chamou para apegar a nada que não seja a capacidade de ouvir a sua voz, porque o problema de ouvir a Deus não é você conseguir ouvir, é você continuar ouvindo. Então aquilo que foi bom, que Deus produziu por um tempo, pode ser não ser o novo. Esse foi o grande problema dos judeus. Um povo separado por Deus, escolhido por Deus, obediente à voz de Deus, foram chamados como luz para as nações, e durante um tempo eles foram como que um holofote, apontando para a direção que o Senhor tinha. Só que tudo aquilo que Deus fez por um tempo, quando entra no novo pacto, eles se apegaram tanto àquilo que Deus fez naquele tempo, que eles não conseguiram se abrir para aquilo que Deus tinha de novo. E aquilo que foi bom por um tempo, os deixa de fora daquilo que o Senhor tem num tempo novo. Quantos conseguem entender? E quando a gente olha a história, e eu pergunto para vocês, até falava isso com o William hoje no carro, quem foi o apóstolo dos gentios? Qual é o primeiro nome que você fala? Exatamente, a gente fala que Paulo foi o apóstolo aos gentios, mas o primeiro apóstolo enviado aos gentios foi Pedro. O apóstolo que Deus levanta aos gentios foi Pedro. Pedro foi o primeiro a ser enviado à casa de Cornélio.
Pedro estava inconformado em ter sido enviado à casa de Cornélio. Ele estava questionando a Deus, foi que meio empurrado por Deus à força. Daí Deus tem que dar a ele uma visão de um lençol descendo do céu com animais que ele considerava impuros e falava assim: Pedro, come. Ele falou: não vou comer. Mas eu estou falando para você comer. Não vou comer, isso é impuro. Não chama impuro aquilo que eu já purifiquei. E daí Deus começa a entrar numa discussão com Pedro e fala: você vai, Pedro. E começa a mostrar, porque Pedro não estava conseguindo entrar nessa nova estação. Pedro não conseguia compreender o novo pacto. Em Pentecostes, você vê Pedro, quando as pessoas perguntam: ó, o que está acontecendo? Você vê Pedro trazendo o protocolo de João Batista para receber o Espírito Santo. E Pedro começa a colocar o pré-requisito do batismo. Por quê? Porque Pedro ainda estava preso na sistemática do antigo pacto. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quem colocou essa direção? Quem disse que você precisava se arrepender para que os seus pecados fossem perdoados? Você precisava ser batizado no nome de Jesus para que depois você pudesse batizar no Espírito. Pedro estava repetindo o protocolo de João Batista. Ninguém orientou Pedro a fazer isso. Aquilo era o que ele tinha se acostumado a ver até Jesus chegar. E daí ele pega essa receita e ele vai à força à casa de Cornélio com essa receita na mão. Vou lá falar com os gentios, vou lá falar com esse povo impuro que agora Deus está falando que purificou, mas vou lá. E daí em Atos capítulo 10 versículos 44 e 47, Pedro estava passando a receita: ó, vamos lá, vocês vão ter que se arrepender. E eu imagino Pedro falando com os gentios. Pedro já era grosso, já era meio duro e não estava contente com essa ideia de ir lá. Eu imagino a cara de Pedro falando com Cornélio e sua família: vocês têm que se arrepender. Eu acho que ele repetiu até as palavras de João Batista. Ele falou: sua raça de víboras, seu bando de sepulcro caiado, seus gentios impuros, vocês se arrependam. Vocês conseguem imaginar Pedro falando assim? E daí de repente, no meio do discurso de Pedro, Deus fala assim: cara, esse cara é muito cabeça dura, eu vou tirar Pedro do lado e eu vou interromper esse processo e vou fazer do meu jeito. E de repente diz que o Espírito Santo interrompe Pedro, entra no meio da sala e batiza todo mundo no Espírito Santo. Caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, ainda quando Pedro estava falando. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, ou seja, tinham outros judeus que vieram com Pedro, se maravilharam do dom do Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios. Era algo novo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que eles não... Daí Pedro inverte: bom, já que eles foram batizados no Espírito Santo, eu acho que a gente pode batizar eles nas águas também. Então Pedro era um cara que ele não conseguia compreender, e quando Deus percebe a resistência de todos os apóstolos que conviveram com Jesus, para entender o novo pacto, Deus levanta um cara completamente fora. Agora, para que esse cara completamente fora pudesse ser enviado aos gentios, Deus teve que arrancar tudo desse cara. Esse cara foi Saulo de Tarso, ao ponto de Saulo ter que ficar cego de sua visão natural. E eu concordo em número, gênero e grau com o que o William falou na noite passada. O maior inimigo da visão espiritual é a nossa vista. O maior inimigo da nossa visão espiritual é o que os nossos olhos naturais nos apontam. Então Saulo tem que ser cegado, tem que se tornar cego naturalmente para que seus olhos espirituais se abram. Então Deus começa a preparar alguém diferente dos 12 para que se tornasse apto para esse novo tempo, porque todos aqueles que viveram o antigo tempo não conseguiram entender o novo.
porque tudo aquilo que eles viveram no antigo, que foi bom no antigo, estava os aprisionando de entrar no novo. Quando nós estamos no meio de uma transição, aquilo que foi bom até aqui pode nos atrapalhar de viver o que nós temos pela frente. Por isso nós temos que ter a humildade e a guarda baixa para andar com Deus, sempre dispostos a ouvir o que Ele está falando. A vida com Deus é uma vida de novidade a cada dia. Seus fundamentos são eternos, mas suas movimentações são cíclicas. Seus fundamentos são eternos, mas as suas movimentações são novas. Eu creio que nós estamos em dias de transição, eu e vocês. E quando eu olho para a história, eu vejo pessoas como, por exemplo, o jovem rico. Eu gosto demais da história do jovem rico. O jovem rico era um homem que tinha a ousadia de chegar diante de Jesus e falar assim: eu tenho observado todos os mandamentos. Meu amigo, se Jesus parasse na tua frente hoje e falasse: você tem observado todos? Na palavra do Williams, ele fez algumas perguntas que a gente começou a parar para pensar, assim, é difícil. O jovem rico, na lei, teve a ousadia de falar para Jesus: eu tenho observado todos. O cara era um cabamacho, como vocês falam aqui. O cara era bom. E daí Jesus fala para ele assim: tá bom, cara, que top, velho, você tem cumprido tudo, então só te resta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Agora, a conversa de Jesus com o jovem rico não se tratava de miséria nem de finanças. Você sabia disso? O problema do jovem rico não era vender as coisas que ele tinha, dar aos pobres para seguir Jesus. O problema é que na lei, a lei, ela amplia a tua reputação por meritocracia. Eu não sei se você sabe, mas a lei, ela apontava algo para a sociedade: à medida que eu sou obediente a Deus, eu sou prosperado por Deus. O dinheiro do jovem rico era mais do que ele possuía, era um aval, era um atestado de que ele era um cumpridor da lei. Os seus bens mostravam para a sociedade: esse cara é abençoado. Quantos de nós vivemos na religião evangélica durante muitos anos, que fomos medidos por aquilo que nós estávamos passando na nossa vida? Não é assim? As pessoas não falam assim: ó, fulano de tal está abençoado, carro novo, casa nova, Deus está abençoando. Isso daí é um pensamento totalmente arcaico. Isso é a história da lei. Eu faço e por isso Deus me abençoa. O novo pacto não tem nada que eu possa fazer, pelo contrário, para eu entrar nele, Deus arranca. Mas no antigo pacto não, à medida que eu faço, eu sou abençoado. Então o jovem rico estava assim: calma aí, a hora que eu fico sem nada, quem eu vou ser na sociedade? E a minha reputação? As pessoas vão falar assim: cadê o seu Deus? Você está em pecado? Você lembra os acusadores de Jó? É a mesma coisa. O que você fez para estar passando por tudo isso? Os caras queriam descobrir o pecado de Jó. E o jovem rico se viu na mesma situação de Jó. À medida que eu perder tudo para seguir Jesus, todo mundo, minha família, meus amigos, as pessoas que me conhecem vão falar assim: ué, você não se converteu? Você não está frequentando a tal da casa amarela? Por que a sua vida está desse jeito? Por que o seu negócio está patinando? Por que você está com dificuldade financeira? E daí, o que prende o jovem rico não é o fato de dar. O que prende o jovem rico é a sua reputação do antigo pacto. Porque para você entrar no novo, você não pode entrar carregando tudo que você tem, que aponta para os outros quem você é. Porque nós não somos mais conhecidos pelo que temos, nós somos conhecidos no Espírito. E por isso Paulo disse: a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Eu não reconheço a espiritualidade de um homem pelo tamanho da sua igreja. Eu não escolho os lugares que eu vou ministrar olhando a quantidade do povo que está no local. Aonde o Espírito me habilita, eu vou. A palavra de Deus, ela não muda, meu irmão. Os seus fundamentos são eternos. E o seu propósito vai aumentando e a sua revelação vai crescendo de geração em geração. Então essa história de, caramba, vamos retornar à igreja primitiva, isso faz Deus tampar o ouvido e ficar bravo no céu. Que voltar para lá, olha quanto tempo vocês já avançaram. De glória em glória, de vitória em vitória, de revelação em revelação. Meu filho tem se manifestado. Vocês têm que entrar em uma outra dimensão e não querer voltar ao que foi vivido no passado.
Nós somos a igreja desse século, e nós precisamos compreender as demandas deste século. Para isso precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, e permitir que o Senhor nos transicione, de um lugar, de uma estação para outra. E eu quero te fazer uma pergunta: você se sente livre para ser transicionado por Deus? Você se sente livre de todo peso, de toda amarra, ou de toda situação que possa te eventualmente prender? Quantos se sentem livres? Alguns. Quando uma pessoa é livre, o mundo acha que ser livre é fazer o que eu quero fazer, não é isso? Tem gente que eu me lembro quando eu me converti, eu estava no último ano da faculdade de engenharia. Meus amigos endoidaram, falaram assim: o que deu no cara? E eles falam assim: meu, você vai perder sua liberdade, você vai perder sua juventude. Por quê? Porque para o mundo a liberdade é: meu, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, a gente tem que curtir aquilo que a gente quer curtir. Eu sou livre quando eu faço o que eu quero fazer. Aí que está um grande problema. Liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o que tem que ser feito. O problema é que se eu não sei, eu não posso saber o que tem que ser feito se eu não tenho a mente de Cristo. Vocês experimentaram hoje isso de forma prática no percurso de 10 quilômetros pela manhã. Como em cada situação preparada descobrir qual era a vontade de Deus. Vocês entraram em crise, vocês foram por caminhos errados, vocês vêm com o tijolo na mão, depois vocês voltam e fica toda hora falando: caramba, o que eu tenho que fazer? Como saber o que tem que ser feito? O grande problema do mundo é esse. Fora de Cristo você se sente livre, mas a realidade é que você é mais escravo do que você imagina. A liberdade reside no momento em que você encontra a vontade de Deus, porque em Deus nós somos livres. Então, quando eu descubro a vontade de Deus, eu me liberto da minha própria vontade, que não é boa, não é perfeita e não é agradável. O que eu estou falando para vocês é que nós estamos numa transição, e nós precisamos entender com precisão qual a vontade de Deus para essa nova estação que nós estamos entrando. Vocês e eu. A estação que eu entro na minha vida é diferente da estação que vocês como igreja estão entrando. Esses dias foram dias de muita reflexão para mim aqui. E esses dias eu quero que vocês vão continuar aqui. Queria estar com vocês aqui. Vocês vão continuar aqui. Vocês precisam estar atentos. Vocês precisam montar esse quebra-cabeça. Vocês precisam discernir o que o Senhor está requerendo de vocês para essa nova estação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Eu quero fundamentar para vocês um aspecto que eu creio ser extremamente importante numa transição, extremamente importante numa nova estação. E eu quero, como apóstolo, eu tenho uma consciência muito clara do que é o ministério apostólico. E eu sei que o ministério apostólico nessa nação sofreu muitas mesclas. E essas mesclas trouxeram grandes prejuízos a igrejas. Tem alguns lugares que muitas vezes a gente se sente envergonhado de ser chamado apóstolo, porque as pessoas tratam o apostolado com ironia, porque o apostolado se transformou num título hierárquico dentro da igreja. Pastores começaram a querer ser consagrados apóstolos porque achavam que ia subir um patamar no seu ministério, e eu não entendo que o apostolado seja um patamar mais alto. A Bíblia fala que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos e profetas, e quando fala de primeiramente, fala de fundamento, não fala que são primeiro que os outros. Na verdade, os apóstolos são a classe mais baixa. Na verdade, o apóstolo é o nível mais alto de serviço. Os apóstolos, eles são como a fundação de uma obra. Eles precisam ser desprovidos de vaidade, para que o corpo cresça e eles desapareçam, porque a fundação não é vista numa casa. Alguém aqui já teve a oportunidade de construir sua própria casa? Teve alguém? Amém.
Vou pegar você como exemplo, meu irmão. Você imaginou você fazendo a casa, sua mulher dando palpite a obra inteira, não é assim? A mulher fala assim, eu quero esse piso, eu quero isso aqui, papapá. E a casa vai ficando mais cara do que você imaginou. Mas daí a casa ficou pronta, ficou bonita, com piscina, daí você fez as pazes com ela, os dois estão felizes, vão inaugurar a casa. Daí a primeira galera que vai lá é a família dela. Daí ela vai chegar lá, você está lá na churrasqueira fazendo um churrasco, e daí chegou o cunhado, chegou todo mundo, você fala assim, vou mostrar a casa nova para vocês. E daí você chega, a primeira coisa que você faz, fala assim, olha, eu vou escavar aqui para mostrar para vocês o alicerce. É isso que você faz? Alguém depois que constrói uma casa, alguma vez na vida mostrou o alicerce, falou assim, deixa eu te mostrar aqui, meu irmão, o quanto de concreto foi nessa fundação. Eu usei um aço CA40 da Gerdau, você precisa ver que aço está enterrado aqui. Alguém faz isso? Porque ninguém mostra a fundação. A fundação ela serve para sustentação, mas ela não aparece. A maior distorção do ministério apostólico nessa nação é que ele buscou visibilidade, não fundamento. O que fundamentou meu ministério foi a morte. O ministério apostólico para mim é marcado pela renúncia, em função do corpo. E o 1 Coríntios, o apóstolo Paulo descreve o que para mim é o apostolado genuíno, e que eu tenho visto homens nessa nação vivendo essa realidade. 1 Coríntios 4, a partir do 9, diz assim, tenho para mim que Deus, a nós os apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos como espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como a escória de todos. Quando o Senhor me chamou para o ministério apostólico, Ele me chamou com essa palavra. Eu nunca vi o ministério apostólico como um lugar de glamour. Eu nunca vi o ministério apostólico como um lugar de uma posição mais elevada diante dos meus irmãos, mas uma posição de serviço. O apóstolo e o profeta dentro dos 5 ministérios são os ministérios que precisam caminhar num nível violento de morte. Se nós colocarmos esses 5 ministérios diante de uma figura de cruz, o ministério apostólico e profético são os 2 ministérios mais verticais dos 5. São os ministérios responsáveis por ouvir a Deus e trazer direção ao corpo, enquanto o ministério do pastor e do evangelista são mais horizontais, o ministério de transferir isso ao povo, enquanto o mestre está sempre no centro, produzindo esse equilíbrio entre os apóstolos, profetas, pastores e evangelistas. Mas a realidade é que nós operamos como uma mão, todos no mesmo nível de hierarquia, servindo uns aos outros. E eu estou fundamentando para vocês o ministério apostólico, porque vocês vão começar a transicionar numa dimensão apostólica. Vocês caminharam durante muitos anos como uma igreja pastoral, e muito bem cuidada e fundamentada, mas a igreja ela é apostólica na sua natureza, e Deus vai começar a enviar vocês para alguns lugares. Deus vai começar a abrir novos caminhos para vocês. Então eu preciso que vocês compreendam nessa transição qual é a base do fundamento apostólico. Porque se nós não temos isso claro em nós, nós nos perdemos no momento da movimentação. Quando perguntarem a vocês são apostólicos? Vocês vão falar, sim, nós somos apostólicos. Ah, mas acabaram os apóstolos. Sim, os 12 do Cordeiro acabaram. Mas eu não sou um apóstolo do Cordeiro, eu sou um apóstolo da igreja. E esses apóstolos da igreja foram enviados em milhares durante todos os anos. Nunca se houve permissão de Deus para um vazio apostólico. O número 12 foi um número profético, por se tratar da fundamentação da igreja. A igreja estava nascendo, e 12 era o número de governo, então era necessário 12 para que a igreja pudesse nascer dentro de uma concepção de governo.
Eram 12 tribos, são os 12 meses do ano. Apocalipse descreve a igreja fundamentada em 12 fundamentos. Então o 12 tinha uma realidade profética. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, que é a igreja. Então os 12 apóstolos significam que a igreja de Cristo foi chamada para governo, só isso. Mas naquele mesmo período já houveram a ordenação e o reconhecimento de muitos outros apóstolos. E quando o próprio Judas morre e se coloca Matias no lugar, aqui há claramente uma direção de Deus nos mostrando: jamais a igreja poderá viver um vazio apostólico. O preenchimento da vaga de Judas por Matias é um apontamento profético. A igreja não pode ter um vazio apostólico. Você está entendendo? Porque os apóstolos são responsáveis por manter a igreja numa condição de dependência de Cristo. Os apóstolos são esses que compreendem o que é a realidade de um edifício espiritual, porque são fundamento, porque suportam muitas vezes a carga dos outros, porque muitas vezes se calam, ainda que tenham informação, se fazem de louco para que os outros pareçam sábios, em discussões saem de cena para que os outros se sintam ganhando. Os apóstolos, eles trazem equilíbrio no momento de imaturidade, porque os apóstolos eles reconhecem a natureza de Cristo, e a natureza de Cristo é marcada pela humildade. Se algumas palavras marcaram as ministrações que eu fiz até aqui, a primeira, eu quero que vocês guardem pela natureza da verdade e da mentira. A segunda, a palavra que ficou marcada nos nossos corações foi a miséria. A terceira, quando nós tratamos da rejeição e da orfandade. E hoje eu quero que vocês guardem essa palavra, humildade. Essa fase que vocês vão entrar, essa palavra o Senhor me falava durante toda a tarde: fala para os meus filhos mergulharem nisso, estudarem nisso, se fundamentarem nisso. Humildade. Olha para quem está do teu lado e fala assim: humildade. Humildade é o caminho de Cristo e é o caminho para Cristo. E é fácil falar da humildade diante de Deus, mas a humildade diante de Deus só é efetiva quando ela é provada diante dos homens. Só é real a nossa humildade a Deus se nós temos a disposição de ser humilde diante dos homens. Existe muita falsa humildade no meio cristão, e é isso que o Senhor quer trazer luz nessa noite. Até que ponto você se sujeita? Até que ponto você obedece? Até que ponto você frequenta esse ambiente e reconhece no pastor dessa casa, o teu pastor, e o que ele fala, independente de você entender ou concordar, você obedece? Isso é humildade. Eu caminho com o mesmo pastor há 20 anos. Você acha que todas as coisas que ele fala eu concordo? Eu sou uma pessoa que tem minha opinião, eu sou uma pessoa que tenho minha consciência, meu conhecimento, tenho revelação, mas tudo isso eu sujeito a ele como meu pai. E se ele fala não, é não. Nós temos uma equipe de governo da igreja, e quantas vezes o Senhor me mostra coisas e eu apresento nessa reunião de ministério, e ele me fala assim: não, a gente não vai fazer desse jeito. E eu falo: amém, apóstolo. Eu aprendi a obedecer, eu aprendi a ser humilde, e humildade não é fazer vozinha baixinha. Você já viu gente que quer falar que é humilde? Ai, o que você acha? Faz uma vozinha, mas é orgulhoso. Humildade não tem a ver com ausência de dinheiro. Tem muito pobre e orgulhoso. A humildade é uma consciência em Cristo de que nós precisamos servir uns aos outros em honra, considerando os outros superiores a nós mesmos. A pergunta que eu te faço é: como considerar um outro superior a mim, quando eu me vejo mais inteligente, mais sábio, mais conhecedor das Escrituras que o outro? Como que eu vou reconhecer que você é maior que eu quando eu olho para você de cima para baixo? Não, eu creio nessa palavra, eu reconheço você superior a mim, mas eu estou olhando para você e falo assim: mas eu conheço mais de Bíblia que você, eu tenho mais a te ensinar.
Isso não é humildade. A humildade é quando eu entendo que eu sou apenas uma parte do corpo. E sendo parte do corpo, independente da parte que eu sou e cumpro, eu preciso de quem está do meu lado para completar quem eu sou. Isso ficou também muito evidente no percurso de hoje. Uma pessoa pode fazer todo o grupo caminhar para uma direção errada. Quando há conflito no corpo, vocês ficaram parados, às vezes por meia hora, para tentar tomar uma decisão, sabe por quê? Porque havia conflito no corpo. Você imaginou, eu pregando aqui essa noite, e a minha mão direita segurando o microfone, e a esquerda querendo, por que a direita pega toda hora, por que eu não pego? E eu falando com vocês, essa aqui assim, o tempo inteiro querendo pegar. Eu conseguiria pregar? Essa mão esquerda, ela tem que ficar sujeita a orientação da minha cabeça. Se essa mão esquerda, ela não funciona, ou ela funciona sem o comando da minha cabeça, essa minha mão esquerda, ela está tendo uma disfunção cerebral. Eu tenho um irmão na nossa igreja que se chama Maurílio, o Henrique conhece, o Maurílio sofreu um aneurisma cerebral. Era um homem normal. Depois desse aneurisma, ele fala com muita dificuldade e ele perdeu o controle do seu corpo. Às vezes eu estou pregando, e principalmente quando é a aula da nossa escola teológica, que o pessoal está sentado em carteira, tomando nota e tal, e eu estou dando a aula, e ele começa a sentir a presença de Deus, e ele perde o controle da mão, e a mão dele começa a fazer assim, ó. Cara, e eu percebo nele a vergonha que ele fica por estar atrapalhando o restante do pessoal. Não é mesmo, Henrique? E às vezes ele perde também não só o controle da mão, como o controle da voz. Ele fala assim, no meio do culto. E quem está de visitante na igreja, todo mundo olha para ele. Sabe o que o Maurílio às vezes tem vontade de fazer? Eu percebo, ele tem vontade de amarrar a mão dele, ele enfia a mão para cá para ver se ele segura a mão dele, fica assim, ó. Sabe o que seria mais útil para o Maurílio? Cortar essa mão fora, de tanto que ela atrapalha, porque ela já não é mais controlada pelo cabeça. Nós somos membros uns dos outros, sujeitos ao mesmo cabeça que é Cristo. Se você passa de ser sujeito ao cabeça para querer ter vida própria, é melhor que seja cortado do corpo, porque atrapalha. Então, como eu posso me sujeitar ao cabeça, entendendo que eu não sou maior que nenhum outro membro do corpo? E para isso eu preciso de algo chamado humildade. Ou nós entendemos que no reino de Deus a autoridade espiritual não é superioridade, é serviço em amor, ou nós vamos construir um império pessoal, mas não o reino de Deus. E toda pessoa sujeita à autoridade acessa a mente de Cristo. Toda pessoa sujeita à autoridade conhece o coração do Pai. Toda pessoa que não está sujeita à autoridade, ela está em oposição à natureza do Pai. Por isso possui um espírito de rebelião. Sabe aquela passagem daquele centurião que chega diante de Jesus e pede para curar o seu soldado? E daí Jesus fala para ele fala assim para Jesus: olha, diga apenas uma só palavra e ele vai ser curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo vai e eles vão. E eu digo vem e eles vêm. Então se o Senhor dizer eu sei que também ele será curado. E Jesus fala assim: uau, eu nunca vi tamanha fé. Sabe por que Jesus disse isso? Porque esse cara, ele não estava admirado de Jesus. Esse cara, ele estava admirado a quem Jesus era sujeito. Esse cara conseguiu ver através de Jesus o Pai. Porque ele falou assim, ele não falou assim, eu também sou um homem de autoridade. O que ele falou? Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele reconheceu a quem Jesus era sujeito. Ele olhou aquela conversa não na perspectiva de Jesus, ele olhou na perspectiva do Pai. Cara, esse cara é sujeito a Deus, eu também sou sujeito. Se um superior fala comigo, eu tenho autoridade para mandar meus soldados. Se Deus fala com ele, ele também tem autoridade para me curar. Quando você se sujeita à autoridade, você acessa ao Pai.
Há muitas pessoas que não prosperam porque não sabem sujeitar e esperar o seu tempo. Eu queria nessa noite separar um tempo específico para um ato profético, para concluir minha participação nesses dias.